Peço para a igreja estender a mão para cá. Conduzo Deus Pai eterno, em nome de Jesus. Eu peço que o Senhor use o teu servo, que eu vi sair dos lábios dele, Senhor. Seja dirigido pelo teu Santo Espírito. Que não seja ele falando, mas o Espírito Santo falando para a igreja através dele. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amados, daqui a pouco já vou abrir a Bíblia, podem ver para mim o livro de Ageu, capítulo 1, versículo 2 em diante. Mas a gente está fazendo uma passagem que a gente chama de palavra profética durante o mês de março. E porque a gente já falou nas outras ministrações, né, por que da importância disso? Porque hoje em dia muito se fala de palavra profética. E a gente estava vendo, né, nas outras ministrações que profecia não tem nada a ver com adivinhar CPF, profecia não tem nada a ver com adivinhar placa de carro, profecia não tem nada a ver com mudar a voz e falar de uma maneira dramática. Assim diz o Senhor. Não, isso não tem nada a ver com profecia. A gente tem visto o que é a profecia. É a palavra de Deus realmente anunciada que vem da parte de Deus, concordante com toda a doutrina de Deus. Não pode existir uma profecia que discorde da palavra de Deus. A gente já tem visto isso. Não pode existir uma profecia que não seja para edificar, para consolar e para confortar, né? Para exortar e para consolar. Então, edificar, consolar e exortar. E sempre acontece. A palavra de Deus se cumpre. Né? Isso aqui é uma das maneiras de perceber como uma profecia, como uma pessoa é um falso profeta, quando está ministrando uma falsa profecia, é porque contraria a palavra de Deus, é porque a palavra não se cumpre, né? Ou porque não edifica em nada, não exorta, não consola, não conduz a santificação. Mas eu quero, antes de abrir Ageu, capítulo 1, versículo 2, que já pode estar aqui, né? Eu não vou usar. Assim fala o Senhor dos Exércitos. Também sei fazer isso, tá, gente? Só que isso é palhaçada, isso não tem nada a ver com o Espírito Santo. A palavra do Senhor diz que o Espírito é sujeito ao profeta. Então tu pode sim na tua alegria pular, tu pode sim na tua alegria girar, mas tu não precisa mudar a tua voz. Olha, Espírito que muda a voz não é o santo, não. Cuidado. Mas antes disso aqui, tem uma passagem na Bíblia, que vocês conhecem também dele. Salmos, se não me engano, né? Esse salmo, provérbio, sempre na dúvida, mas é Salmos. Que fala assim: ouvi a voz dos profetas e prosperarás. E usam essa palavra para dizer o seguinte: né? Então, eu, Dani, eu sou o pastor Dani, eu sou um profeta. Então, se tu me ouvir, se tu me obedecer, tu vai prosperar. Mas não é isso que a palavra de Deus está dizendo. A palavra de Deus é bem interessante, porque lembrem-se que a Bíblia não foi escrita em português, não foi escrita em alemão, não foi escrito em polonês. A Bíblia foi escrita no Antigo Testamento em hebraico e no Novo Testamento em aramaico e grego. Não foi escrito ano passado aqui no Galeria das Missões, mas foi escrito há 4.000 anos atrás, boa parte dela, e há 2.000 anos atrás, outra boa parte dela, lá do outro lado do oceano, em uma região muito específica. Então não tem como tu pegar e achar e ler da mesma maneira como se tivesse sido escrito aqui em Guarani. Porque a cultura era outra, a linguagem era outra, e tu precisa entender isso. E uma das coisas interessantes na língua hebraica, no grego também, tem algumas coisas parecidas, mas no hebraico tem isso, que se usa o artigo definido. Isso aqui não é nem, sei que a Irmandade é professora, né? A irmã Fernanda também, né? Então temos professores que podem. O artigo definido, o, a, os, as, no hebraico ele tem uma função de direcionar para um objeto específico. Então, por exemplo, tem diferença em dizer tomar um copo d'água ou tomar um copo d'água sem um artigo, tomar copo d'água sem artigo ou tomar um copo d'água, artigo definido, quer dizer tomar qualquer copo que tiver água. Ponto. Agora, tomar o copo, está falando de um copo específico. Tu tem que saber qual é o copo que é específico. Por exemplo, Mashiach, que é onde se traduz Messias,
Mashiach quer dizer ungido. Existem Mashiachins, pessoas ungidas. Mashiachins, pessoas ungidas. Por exemplo, o rei era um Mashiach, ele era um Mashiach, ele tinha sido ungido para ser rei. O sacerdote era um Mashiach, tinha sido ungido para ser rei. Vamos trazer para os dias de hoje, pastor, Mashiach, ele é ungido para ser pastor. Mas é totalmente diferente quando se fala Ha-Mashiach, o Messias. Ungidos tem muitos. O ungido é um só, o Filho de Deus vivo, e que até no Antigo Testamento, Davi vai dizer assim, se quem sabe o nome desses ungidos, já sabiam que tinha o ungido, mas não sabia o nome. Mas nós conhecemos esse nome. Qual é o nome? Jesus. Ha-Mashiach, o ungido. E nesse texto que a gente está falando, a gente está falando aqui sobre profecia. E daí a gente ouve, e tu já deve ter ouvido, nas igrejas que tu passaste, talvez tu deve ter ouvido, falar assim, ouve a voz, eu sou profeta na tua vida, ouve a minha voz que tu vai prosperar. Mas não é isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia não está dizendo, ouça profetas, ou ouça uns profetas. Ou não, a Bíblia não está dizendo, ouça qualquer profeta. A Bíblia está dizendo, ouça a Bíblia. Eu vou explicar de novo. Ouça os profetas, um artigo definido, os profetas, Ha-Navims. Ouça os profetas e prosperarás. Quais são os? Quem são esses definidos? É qualquer profeta? Porque eu sou profeta e eu digo que tu tem um trauma na tua infância. Mas todo mundo tem trauma na infância. Nós tem tudo. Isso é traumático. Qualquer um que diga que tu tem trauma na infância não está sendo um profeta, está te fazendo de trouxa. Não é isso que é profeta. Quando diz ouvir Ha-Navims, ouvir os profetas, está falando de profetas garantidamente de Deus. Porque Deus vela pela sua palavra. Deus não é fiel aos profetas. Deus é fiel à sua palavra. E o profeta de Deus é aquele que fala a palavra de Deus. Então, se tu ouve um profeta que fala a palavra de Deus, pode confiar. Porque Deus vai cumprir. Não como profeta. Não porque eu sou poderoso, porque eu sou ungido. Não. Mas se eu estou pregando a palavra de Deus, a palavra de Deus vai se cumprir. Ouça, ouvir os profetas, aqueles que são de Deus, aqueles que concordam com o que está aqui nas Escrituras. Não se deixe enganar por falsos profetas. Ouça os profetas e prosperará. Amém? Amém. E uma segunda coisa, antes de ir viajar, algumas pessoas dizem o seguinte, falando agora na preparação para o batismo, né? Nós não temos assim um livro antigo que nos presta mais e um livro novo, que é o Novo Testamento. A palavra de Deus é a mesma. Deus não tem sombra de vicissitude. O que Deus falou no Antigo Testamento está se cumprindo no Novo e está se cumprindo nas nossas vidas. E então assim, a gente tem que tomar cuidado assim, o que é. Quando se fala em costumes, está falando de tempos, de coisas que é naquele tempo. Mas quando está se falando de doutrinas, ou de princípios, ou de profecia, é válido para si. Se não for válido, vamos retirar da Bíblia. Se não tem valor, para que está na Bíblia? Porque o apóstolo Tiago vai dizer assim, que todo... Paulo, diz toda a Escritura, Tiago, toda a Escritura é divinamente inspirada e apta para preparar toda santa pessoa para as suas obras. Toda a Escritura. Não dá para ficar selecionando toda a Escritura. Então, o Antigo Testamento, sim, até porque
Jesus pregava sobre o Antigo Testamento, e quando em Lucas capítulo 24, ele diz, e os apóstolos dizem que ele, ressuscitado, mostrou para eles tudo que estava escrito em Moisés, nos Salmos e nos Profetas. Ou seja, Torá, Ketuvim, Nevim. Ou seja, todo o Antigo Testamento. Jesus canonizou todo o Antigo Testamento. Ele falou, ele mostrou que ele está falando que os 5 livros de Moisés, o Pentateuco, que fala de Jesus, pode ser o versículo 2 em diante, irmão. 2, isso. Eu vou ler por aqui para vocês puderem acompanhar. Vai ser. Deve ser até o 11, 2 ao 11. Tá? Assim fala o Senhor dos Exércitos. Esse povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto essa casa permanece em ruínas? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado, tendo semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega até fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestimos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe para pô-lo num cemitério furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Dela me alegrarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando trouxestes para casa, eu com um sopro dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. Por isso, o céu sobre vós detém o seu orvalho, e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinhedo, sobre o azeite, sobre o que era terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Amém? Pai amado, que possa traduzir em espírito e vida essas palavras para nossas vidas em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar, queridos. Considere o vosso passado. Antes de falar do considere o vosso passado, poderia ser até o tema dessa profecia, considere o vosso passado. Antes de falar do considere o vosso passado, pense sobre a palavra casa. Casa de Deus e casa nossa. Em hebraico, Beit. Beit. El, Betel, casa de Deus. E a nossa casa, Beit. A partir de Jesus, a palavra de Deus, o Espírito Santo vai usar Paulo, vai usar Pedro para dizer que nós somos casa de Deus. Nós somos casa de Deus. Amém? No entanto, o próprio Jesus chamou a casa da congregação, a casa onde o povo de Deus se reúne, de casa, ele chamou de casa, ficou de casa de oração. Beit Braha, casa de oração. Ou seja, ele chama de casa. Então, existe sim 2 aspectos da casa. E a outra coisa que ele vai falar é que a palavra casa não significa prédio. A palavra casa, em hebraico, significa família e tudo que estiver dentro da posse da sua família. Então, quando Jesus está falando, quando Deus usa o profeta Ageu naquela época para falar que a casa de Deus estava abandonada, ele não estava falando só do prédio. O prédio realmente estava abandonado. O prédio realmente precisava de manutenção. Isso é uma profecia que já se cumpriu. Mas Deus permitiu que ficasse escrita, porque Ele não queria que se perdesse esse conceito. É uma profecia também para nós. E a gente já vai chegar lá.
Mas primeiro vamos para a profecia cumprida. A profecia cumprida é o seguinte: o povo construiu a casa de Deus, construiu um santuário de Deus, montou um grupo de sacerdotes, um grupo de rabinos, né, de Ravi, que iam lá para aprender, estudavam as escrituras para poder ensinar, estudavam as tradições para poder aplicar, grupo de músicos, cantores, instrumentistas, profetas que se preparavam, porque não era assim. Existia o que se chama hoje, traduzido como escola de profeta, que seria casa de profeta, Beit Navi, né? Casa de profeta, escola de profetas. Os profetas não eram assim, eu sou profeta, porque Deus me chamou para profeta. Não, o profeta ele passava por um tempo de discipulado com profetas mais velhos, mais experientes, era anos. O sacerdote passava anos em discipulado com um grupo de sacerdotes mais velhos, e os músicos passavam anos em treinamento com músicos mais experientes. Existia uma escola, que hoje a gente chama de escola de profeta, na época eles não tinham esse conceito de escola, eram discípulos, chamados de filhos dos profetas. Então assim, quando fala de Betel, quando fala de casa de Deus, está falando de absolutamente tudo que acontece dentro daquela casa. A casa estava em ruínas. Fala assim, as casas estavam apaneladas. Ou seja, dentro da casa de Deus estava faltando equipamento. Dentro da casa de Deus estava faltando suprimento. Não era só um prédio que precisava de reforma, mas era precisado. Daí Deus fala assim: considere seu passado. Vocês têm tendo altas expectativas de lucro, vocês têm alta expectativa e vocês têm expectativa de ganhar com a economia, de prosperar, mas vocês têm trabalhado com a expectativa de trabalhar, mas nunca é o suficiente. Vocês ganham, mas nunca estão satisfeitos. Mas não era assim no passado, Deus explica. No passado, vocês, com aquilo que vocês tinham, vocês foram e construíram a casa de Deus. Vocês tinham menos do que vocês tinham hoje, mas vocês se dispuseram a trabalhar para construir a casa de Deus. E daí perguntam: por que eu não abençoo vocês? É como se Deus estivesse explicando, e eu estou fazendo uma hermenêutica pedagógica aqui, né? Para os professores aí presentes, eu estou explicando de uma maneira pedagógica. É como se Deus estivesse falando assim: para que eu vou dar prosperidade para vocês? Quando vocês tinham menos prosperidade, vocês faziam mais. O que vocês vão fazer? Eu tenho dado prosperidade para vocês, e o que vocês têm feito? Nada. Vocês se esqueceram do chamado de vocês. E Deus não estava falando isso para os levitas e para os sacerdotes. Deus estava falando isso para todo o povo. Porque o povo de Deus não é o pastor, a diretoria da igreja. O povo de Deus é todos. Ele não estava falando só para os cabeças lá do templo. Ele está falando para o povo: eu tenho prosperidade para vocês, o que vocês fizeram? Me abandonaram. E eles ficam reclamando. E eles considerem o seu passado. Quando vocês tinham menos, mas tinham compromisso com a família de Deus. Beit El, família de Deus. Vão então e façam a mesma coisa. Aliás, é igual a mesma frase que Jesus diz: vai e faze o mesmo. É a mesma coisa que Paulo diz: lembre do lugar do Anicarista. Jesus vai falar isso em Apocalipse também: lembre do lugar do Anicarista. Lembre do lugar do Anicarista. Lembra do tempo em que tinha compromisso com a casa de Deus. Lembre disso. Semente aquele que semeia. Como eles não estavam semeando nada, não tinha porquê Deus dar prosperidade. E eu não estou falando de dinheiro, porque aqui Deus não está falando de dinheiro, gente. Deus está falando de trabalho. Deus está falando de compromisso. Deus está falando de trabalho. Deus está falando de compromisso. E agora eu trago para vocês, Comunidade Batista Manancial. Considere o seu passado.
Considere o seu passado. Considere como vocês têm passado hoje, que ao mesmo tempo vocês têm a palavra de Deus, têm um culto na quarta-feira, têm um culto no domingo, mas parece que falta água, não está satisfeito. Você sente que está faltando algo, e Deus hoje renova essa palavra para nós e diz: considera o teu passado. Considera o tempo em que tu tinha compromisso com essa casa. Considera o tempo em que tu tinha compromisso com o teu chamado, porque se tu foi batizado, tu tem um chamado. Tem aquele salto profético que diz: Deus tem chamado no céu. Deus tem chamado na nossa vida. Deus não faz nada sem propósito. Deus nos criou com um chamado. Nós somos importantes. E se nós largarmos mão do nosso chamado, quem somos nós? Porque a palavra do Senhor vai se cumprir. Deus levanta outro, mas nós perdemos. É nós que perdemos a oportunidade de sermos usados por Deus. Deus tem chamado em cada uma das nossas vidas. Considere o teu passado. Houve um tempo em que tu tinha compromisso com o teu chamado. E lembre que nesse tempo tu se sentia mais feliz. Lembre-se que nesse tempo tu se sentia mais realizado. Lembre-se que nesse tempo tu se sentia mais satisfeito. Hoje tu ganha e não aproveita. Hoje as coisas estão à tua mão, mas parece que nada tem gosto, nada tem sentido. É como se tu ganhasse as coisas e caísse no bolso furado. Parece que tu não consegue aproveitar aquilo que tu tem. Considere o teu passado e volta a se comprometer com a casa de Deus. Volta a se comprometer. Volta a se comprometer participando ativamente. Não é dinheiro, tá? Dízimo, oferta. Tudo bem. Tudo bem. Mas não é só isso. Como pastor, eu me frustrei muito tempo com pessoas de outras igrejas, né? Não era pastor aqui, de outras igrejas de outras cidades, que depositavam o dízimo na conta da igreja. E daí chegava na hora do relatório financeiro e aparecia dízimo de fulano de tal. Cadê o fulano de tal? Cadê o fulano de tal? O dízimo é importante. O dízimo é importante. Mas a nossa presença é o que Deus quer. Eu lembro de uma história, eu não sei se é verdade ou não, mas uma história de uma pessoa, uma criança nos Estados Unidos, e o pai pagava a pensão, era um filho de pais separados. O pai era muito ocupado, era trabalhador em Paulo, morava longe, pagava a pensão direitinho. Se a mãe do rapaz pedia alguma coisa para mais, o pai depositava na hora. Ele fez 21 anos esse rapaz, e daí não tinha direito. Se tu está congregando naquela igreja, tudo bem. Se tu está ofertando naquela obra, tudo bem, mas Deus não te chamou patrocinador nenhum. Considera o teu passado. Quando tu estava próximo de Deus, tu tinha menos do que tu tem hoje, mas tu estava mais satisfeito. E talvez a gente pense assim: não chegou a hora ainda de a gente investir no crescimento da manancial. Não chegou a, vamos esperar, vamos ver o que vai dar, né, pastor novo, está errando um monte, está dando problema, vamos esperar o próximo. Aqui, considerando o passado da Batista Manancial, há 113, há 113 anos atrás, veio um
um missionário sueco para cá. E os avós de vocês calejaram as mãos e os pés, derramaram suor e lágrima para erguer a primeira igreja bíblica de Guarani das Missões. Foram perseguidos por serem anunciando coisas que eram contra a tradição da cidade. Olha que eles anunciavam a palavra de Deus. Era feio anunciar a palavra de Deus. Até porque, para a religião oficial da cidade, a Bíblia só foi liberada nos anos 50. Então eles viram que esse livro, que era considerado proibido, 113 anos atrás. Considere o passado. Há 9, 10 anos atrás, depois que essa casa, porque lembra, casa não é prédio, casa é família, é grupo. Essa casa foi abandonada por mais de 80 anos. E aos 8, 9, quando foi 2008, estamos em 2005, 7, 8 anos atrás, 18 anos atrás, 17 anos atrás, está fazendo base na maior idade, né? Há 17 anos atrás, foram enviados o Ageu para cá, né? Foi enviado um Ageu para cá, missionário na época, pastor Fabinho. E nessa época, vocês trabalharam muito. Eu sei que eu estava aqui, eu estava ministrando em outras igrejas, eu estava passeando em outras igrejas, mas eu vinha para cá e eu via a dedicação dessa igreja. Há 17 anos atrás. Estavam reorganizando a casa de Deus. Depois veio o pastor Milton, depois veio o pastor Jordano e a pastora Paula, depois veio voltou o pastor Fabinho, depois veio o pastor Luciano, depois veio o pastor Fábio, e ficou aquela coisa de não ter pastor aqui, né? O pastor Luciano e o pastor Fábio de Santa Rosa vim para cá. E daí, ano passado, colocaram o irmão Danielson, que é pastor de outra denominação, né? Ordenado pastor de outra denominação, mas foi colocado aqui. Não é tempo de pensar em crescimento. O irmão Raine, não é tempo de pensar em ministério do louvor. Irmão Sônia, não é tempo de pensar em grupo de crianças. Não é tempo de pensar em ministério feminino. Não é tempo de convidar ninguém para a igreja. Vamos esperar o próximo pastor. Não é tempo de trocar esse equipamento do som para estragado. Não é tempo de reformar as paredes do templo e aquela sala. Não é tempo. Estou muito preocupado, estou muito ocupado. Estou ocupado com minhas coisas, com o meu trabalho, com a minha família. Estou muito ocupado. Foi essa casa de oração, esse grupo, essa Betel, a igreja manancial, a igreja batista de igreja manancial, recebeu muitas profecias. E foram profecias de Deus. Mas toda profecia só acontece se ouvir a voz do profeta. Não vai haver, não adianta esperar o próximo pastor melhor, porque vai que é pior. Não adianta esperar a próxima colheita, porque vai que a próxima colheita é melhor. Não adianta esperar o próximo ganho. O que se pode fazer hoje, faça hoje. Porque se Jesus voltar amanhã, é isso só que vai importar. O que tu estava fazendo com aquilo que Deus te colocou nas mãos. Não é hora de se batizar, meu filho. Não é hora de assumir cargo do conselho fiscal. Não é. Ele se chegou. Não é hora. Não é hora. Considere. É hora. Não é hora de ir para a igreja para ti. É hora. É hora.
Nós não sabemos quanto tempo nós temos. É hora. Considere o teu passado. Considere a tua vida. Vocês têm mais do que tinham antes, mas não é suficiente. Porque falta algo. Falta o teu propósito. E o teu propósito tem a ver com o teu chamado nessa casa. Porque se tu tem propósito, se Deus tem um chamado na tua vida, e agora é hora. Não dá para esperar mais. Não dá para esperar o próximo pastor. Não dá para esperar a próxima diretoria. Não dá para esperar quando o dólar mudar. Não dá para esperar mais. É agora. O que nós podemos fazer agora pela igreja bíblica que Deus plantou aqui há 113 anos atrás? Por que Deus me colocou sentado nesse banco, tendo tantos outros bancos que eu poderia estar sentado? Mas Deus me colocou sentado aqui para fazer o quê? Agora é a hora. Agora é a hora. Não é hora de terminar uma faculdade de teologia. Agora é hora, é hora. É hora. Agora é hora. Porque se nós não der ouvidos ao que os profetas profetizaram sobre essa casa, Deus vai cumprir, mas não conosco. Deus vai cumprir. Essa casa de oração vai ser uma luz refletindo a glória de Deus para a maioria das nações. Amém. As outras igrejas vão ver aqui como um ponto de referência. Não é que vai ser a igreja que vai estar roubando mesmo, não. As pessoas vão vir aqui para aprender de Deus. Vai ser necessário aumentar esse lugar. Porque pessoas vão entregar a vida para Jesus. Não trocar em denominação, mas pessoas que não eram de Jesus, pessoas que estavam em religiões falsas, pessoas que estavam desviadas de Deus, vão vir para cá. E esse lugar vai ficar pequeno. Mas depende de nós para a gente ver isso. Deus vai cumprir. Deus vai cumprir. Mas eu quero que seja comigo. Agora é hora. Agora é hora. Deus nos chamou. E agora é hora. Vamos ficar em pé. Senhor meu Deus, coloque diante de ti essa igreja. Pai amado, nós não rejeitamos as profecias. Nós queremos ouvir, Senhor, a voz dos teus profetas, Hanavins, os profetas que tu enviaste. Assim nós queremos, Senhor meu Deus. Nós queremos, Senhor meu Deus, precisa, Senhor. Mas mais do que isso, precisa encher esses bancos com a nossa presença. Chega de dar desculpa, Senhor. Chega de esperar o próximo pastor, a próxima diretoria. Chega de esperar a próxima estação. Chega de esperar quando terminar o trabalho ou quando tiver trabalhando. Chega de dar desculpas para não responder ao chamado, Senhor. Eis-nos aqui para fazer a tua vontade. Cumpra em nós, Senhor Deus. Chega de sermos, Senhor, crentes sem compromisso. Queremos, Senhor Deus, nos comprometer. Nos comprometer contigo. Devolve, Senhor Deus, a paz que tínhamos quando nós tínhamos comunhão contigo em algum momento da nossa vida. Traz a nossa memória. E se nós nunca experimentamos isso, Senhor meu Deus, desperta em nós o desejo de experimentar essa sensação de estarmos em comunhão verdadeira, atuante, vívida com Deus. Pai amado, coloque diante de ti esse nome profético, Batista Independente Manancial, que seja um manancial renovado de águas vivas, que seja um manancial de águas vivas, de águas que se purificam,
não um manancial parado, não uma poça de água suja, mas um manancial de águas vivas. Faz de nós, Senhor meu Deus, instrumentos do teu manancial de águas vivas para essa cidade. Espírito Santo, em nome de Jesus, confirma em nós o chamado que eu tenho para cada um. Não sou eu, Senhor meu Deus. Não sou eu que vou ficar dizendo chamado de um, chamado de outro. E a palavra do Senhor diz que até anteriormente está em Hebreus, Senhor meu Deus, registrado, que antes tu falavas através dos teus profetas, hoje tu fala através do teu Filho. Então eu peço, Pai, em nome de Jesus Cristo, que o Espírito Santo traga nosso entendimento, o que Jesus quer que façamos nessa Betel, nessa casa de Deus, Batista Independente da Nação. Para sempre, amém. Ouvi a voz dos profetas e prosperareis. Ouvi a voz de Deus ecoando através daquele que eles ouviam. Uma voz que nos exorta, uma voz que nos edifica, uma voz que nos consola, mas de acordo com a palavra de Deus. Uma voz que nos leva a nos reconciliarmos. Uma voz que nos leva a considerarmos o nosso passado e tomarmos posse daquilo que Jesus nos chamou para fazer aqui, agora. Não dá mais para esperar. Não dá mais para esperar. Chega de desculpas. Chega de procrastinação. Chega de colocar culpa nos outros. É hora. É hora. Para a glória do Senhor. Para a glória do Senhor. Para que esse manancial flua com águas vivas. Quando profundas riquezas do saber conhecer, do saber conhecer de Deus. Quando insondáveis seus juízos e seus caminhos, quentes dos caminhos, a Ele a glória, a Ele a só unge Jesus Cristo na Mashiach. Mas nesse momento, a palavra do Senhor diz que Ele pode renovar nossa missão. Todos nós somos chamados por Deus. E eu, enquanto a pastora Guilherme está fazendo uma oração, invocando a presença de Deus sobre nossas vidas, eu vou estar passando, aqueles que quiserem receber a unção de Deus, renovando a unção de Deus, simbolizados aqui, eu vou estar passando. Permanece em pé, eu vou passando os números. Vemos aqui, Senhor, envia a nós. Nós queremos cumprir o chamado do Senhor Jesus, de ser sal da terra e luz do mundo. Não queremos, Pai, ser o sal que perdeu o sabor. Não queremos ser aquela lâmpada escondida, apagada. Que a nossa luz possa resplandecer diante dos homens, para que vejam nossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está no céu. Pai,
Em nome de Jesus Cristo nós pedimos, renova a tua igreja, renova a tua casa, Senhor, renova as nossas forças, renova nossos corações, renova sonhos, projetos, renova, Senhor, sonhos e projetos que foram engavetados, que foram esquecidos, renova, Senhor, as famílias, renova, Pai, cada vida aqui presente, que nós possamos experimentar o novo de Deus, experimentar, Senhor, do teu bálsamo, experimentar, a Deus, do teu avivamento. Faz um avivamento em nós, a partir de nós, faz um avivamento, Senhor, nesse lugar, sopra a vida daquilo que está morto, Pai. Em nome de Jesus Cristo, usa-nos como resposta de oração para essa sociedade que está tão perdida. Usa-nos, ó Deus Pai, como verdadeiros cristãos e cristãs, uma sociedade corrompida que esqueceu o amor de Cristo. Usa-nos, ó Pai, como profetas para profetizar a verdade, com voz profética, para profetizar a verdadeira palavra de Deus, a palavra de Deus que nunca volta vazia, a palavra de Deus que é viva e eficaz, a palavra do Senhor que é como espada de dois gumes. O Senhor vela pela sua palavra. E queremos nós, Pai, ser os guardiões dessa palavra, queremos nós, ó Pai, anunciar essa palavra com unção, com sabedoria, com perfidez. Repreenda, Senhor, no nosso meio toda timidez. Repreenda no nosso meio toda doença ou enfermidade. Os nossos irmãos que não vieram hoje, Pai, toca na vida deles e prenda no nosso meio, retirando toda doença, enfermidade, fraqueza no corpo, na alma. E tira de nós, ó Pai, todo empecilho. Se existe mágoa, se existe ressentimento, o Senhor é poderoso para remover isso. Pai, dá-nos, ó Deus, a tua unção para nos levantarmos e nos colocarmos à brecha, Senhor. Levanta-nos como teus intercessores, levanta-nos, ó Deus, como atalaias para essa geração. Pedimos, olhem para agora minhas missões. Um manancial da tua presença, um manancial da tua glória resplandecendo, Pai Santo, em nome de Jesus Cristo, vem renovar cada chamado, Deus. Em nome de Jesus Cristo, vem renovar, Pai, o chamado que o Senhor nos chamou há muito tempo atrás. Senhor, peço a interferência divina em cada casa, em cada família. Repreendendo em nome de Jesus toda a briga, desavença, contenda. Repreendendo em nome de Jesus qualquer confusão do inimigo. Eu oro para que casais sejam restaurados, para que maridos e esposas venham viver o verdadeiro amor com o qual Deus os criou, que pais e filhos venham experimentar o respeito e a honra para o qual Deus os estimou. Cada família aqui representada, cada casa, Senhor, nós pedimos a tua restauração completa. Pai Santo, toca nas nossas crianças, nos nossos jovens, que as nossas crianças possam crescer em espírito e verdade, que os jovens possam ter visões, que os velhos voltem a sonhar. Sopra do teu Espírito Santo, Pai. Em nome de Jesus, sopra do teu Santo Espírito, Senhor. Sopra, Senhor, do teu Espírito Santo sobre nós. Produz em nós os frutos do Espírito Santo, amor, paz, mansidão, domínio próprio, longanimidade, bondade. Manifesta teus dons aqui, Senhor. Cura, discernimento, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, dom de maravilhas. Sinais e maravilhas seguem a tua palavra, Senhor. E nós clamamos que sinais e maravilhas venham acontecer nesse lugar, selando a tua palavra que foi anunciada. Que cada pessoa que se compromete com essa obra possa receber de ti a tua graça e a tua unção. Receber de ti as bênçãos sem medidas. O Senhor possa, meu Pai, prosperar a vida de todo aquele que se comprometer com a tua obra e com o teu reino. Uma unção de prosperidade. Porque a tua palavra diz: busque em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Que possamos colocar Deus em primeiro lugar, a glória de Deus nas nossas vidas em primeiro lugar. Crendo que o Senhor acrescentará
todo o restante. Oramos pela felicidade das pessoas aqui presentes, pela felicidade dessa igreja, o futuro dessa igreja, colocamos as nossas mãos. Essa comunidade de fé, rogamos cura nessa comunidade de fé. Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós clamamos, te agradecemos, honramos o teu santo nome. Invencível máxima, a ti, ó Rei Jesus, a ti, ó Rei Jesus, adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, sagramos todo nosso ser a ti. O que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Rei imortal, invencível, marcial, a Ele ministramos o louvor. A ti, ó Rei Jesus, nosso ser a ti. A ti, ó Rei Jesus, a ti, ó Rei Jesus, adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Consagramos todo o nosso ser a ti. Consagramos todo o nosso ser a ti, Senhor Deus. Amém, Senhor. Tem uma coisa que eu não falei, que o Senhor me levou para agora. Consagramos todo o nosso ser a ti. Nós somos casa. Nós somos Betel, nós somos casa de Deus. É hora de investir na tua santificação. Tua vida profissional está grande, a tua vida social está bem, a tua vida acadêmica está bem. Deus fala hoje para nós. E a minha casa? Como é que está a vida nossa? Que a gente possa se santificar como casa de Deus. Consagrar o Senhor ao Senhor. Amém? Quem está feliz com o Senhor para dar uma glória a Deus? Vamos ficar em pé e vamos se inscrever nesse final. Quarta-feira temos reunião de oração e doutrina. Às 19h30, todos estão convidados. E toda semana, encontro de